Olá, mulheres que desbravam, sejam bem-vindas ao meu canal aqui no YouTube, Isabel Câmara. Que bom ter você aqui comigo. Eu já quero te convidar a você compartilhar esse link, deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Nesse momento tão nosso, eu trago algumas ferramentas que vão potencializar a sua caminhada quanto empreendedora ou como uma mulher que carrega uma visão e é líder de um projeto. Pois é, eu sei que a caminhada de liderança, de resiliência, de consistência é um pouco solitária. E é solitária porque muitas vezes nós somos regadas de emoções e sentimentos que nos levam para um lugar onde nós não podemos compartilhar tudo o que pensamos com outras pessoas. E eu quero falar exatamente hoje sobre um processo que está alinhado à decisão. Mas que tipo de decisão, Isabel? São as decisões que geram prosperidade. Você, mulher que desbrava, já imaginou que você está a um passo da sua decisão que gera prosperidade? Pois é, na vida nós temos algumas decisões a serem tomadas, principalmente quando caminhamos em uma visão, aonde somos líderes, aonde temos um projeto, aonde somos empreendedoras, empresárias ou carregamos uma visão. E é exatamente por conta dessa caminhada solitária que precisamos identificar coisas que precisamos fazer, movimentações que precisamos regular, chaves que precisam ser viradas ou uma decisão que precisa ser tomada. Hoje eu quero falar com você sobre decisões que geram prosperidade. Primeiro, eu quero compartilhar com você o que é prosperidade, porque às vezes a prosperidade é uma para mim e outra para você. Talvez você pense, Isabel, para mim prosperidade é ter um carro, é ter uma casa e é ter dinheiro na conta para comer e fazer o que eu quiser. Para mim, prosperidade tem outro sentido e está tudo bem, porque nós somos pessoas diferentes, que vivemos realidades distintas e cada um tem o seu escopo de prosperidade. Para mim, prosperidade está relacionada à ausência de necessidade. A ausência de necessidade, como assim? Eu entendo que prosperidade é ter tudo o que eu preciso para cumprir o meu propósito na Terra de acordo com as minhas decisões que decidem o meu destino. Por exemplo, como empresária, eu não poderia morar em uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Por que eu não poderia? Porque eu tenho na minha casa o tempo de estudar, porque na minha casa eu gosto de ter o meu lugar para orar, porque na minha casa eu tenho 2 filhos, então eu quero que os meus filhos, cada um, desfrutem de um quarto, e isso está relacionado à prosperidade que eu desenhei para mim. E olha que aqui eu estou falando de bens materiais, mas eu poderia te dizer que prosperidade também está relacionada a você ter paz, paz para empreender, paz para liderar, paz para executar. E é exatamente isso que nós precisamos deixar muito claro. Então, pegue papel e caneta, porque agora nós vamos entrar em um conteúdo que vai fazer a diferença para a sua caminhada inicial de 2025. Existem decisões que elas precisam ser tomadas e elas não podem ser postergadas. Decisões essas que geram prosperidade, e é sobre isso que eu quero falar. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a acessar um nível de prosperidade financeira na minha vida, eu não tinha a prosperidade financeira, até porque você vai desejando conforme você está vendo. Então não tinha como eu desejar algumas coisas que eu não via, mas a decisão de mudar, de avançar, de não retroceder me fez ver algumas coisas. E quando eu comecei a ver, a ter acesso, então eu desejei ter um carro melhor, eu desejei ter uma casa melhor, eu desejei ter uma empresa melhor e desejei me posicionar melhor. E como mulher, como mãe, como esposa, como filha de Deus. Um ponto importante que eu quero que você pegue papel e caneta e se comprometa a continuar comigo aqui nessa jornada. Então escreve aqui: eu vou me comprometer. Eu tenho dito aqui nesses momentos que você é a única responsável por fazer a sua história de vida ser uma história de vida que entre para a característica de alguém que construiu um legado. Você não nasceu para ser qualquer uma, muito pelo contrário. As dores da sua caminhada, elas potencializarão o seu legado, que independente de você estar aqui na Terra ou não, você será lembrado pelo que você realizou aqui na Terra.
papel e caneta na mão, que eu vou começar agora o nosso conteúdo, hein? Então vamos lá? Primeiro tópico de uma decisão que gera prosperidade é entender que toda decisão ela precisa ser pensada a longo prazo ou a curto prazo, a depender da sua visão, a depender do seu planejamento de vida, é que você começa a estruturar essa movimentação. Então, primeiro de tudo, existem decisões que elas precisam ser tomadas para resultados de prosperidade a curto prazo. E eu entendo sobre isso, porque ter uma mentalidade de sobrevivente, ela me faz entender que se eu não decidir agora, da forma que eu tenho que decidir, não neutralizando o meu emocional e também não questionando, eu vou viver ou morrer. Mas agora eu preciso te dizer que você precisa ter o discernimento de entender que as decisões a curto prazo, elas são para um nível e as decisões ao longo prazo, elas são para outro nível. Mas para isso, você precisa entender qual é o nível de prosperidade que você quer atingir na sua caminhada. E aqui eu quero dar um exemplo rápido e prático. Aqui na minha empresa existem colaboradores e já existiram colaboradores que são excelentes profissionais para um resultado rápido. Porém, se eu precisar programar um processo com ele para que a longo prazo eu consiga executar e viver e ter um resultado X, eu não vou aceitar, porque na cabeça deles só se conhece uma visão para o aqui e agora. E não que essa visão seja ruim, porque eu já vivi ela há muito tempo, mas eu preciso entender que nível eu estou. E no nível que eu estou, eu vou tomando a decisão a longo prazo ou a curto prazo de acordo com uma prosperidade que eu desenhei e determinei para a minha vida. O segundo passo para uma tomada de decisão que vai gerar prosperidade é você decidir ter um planejamento. Você sabia que existem pessoas que não querem fazer um planejamento, ou melhor, elas têm um planejamento muito bem estruturado aqui na sua mentalidade. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa, nós, independente de religião, acreditamos que o princípio, ele gera resultado de prosperidade real. E Deus é um Deus organizado. Nós precisamos ter um planejamento para que o plano de Deus possa ser aperfeiçoado através do planejamento que já está no seu coração. Então, eu quero te convidar, não sei se você teve tempo de fazer, mas esse é o momento de você separar, começa assim, separa cada área da sua vida. Financeira, espiritual, sentimental e ali profissional. E ali você vai construindo um caminho com tópicos que você quer viver em 2025, para que dali você comece a estruturar o seu planejamento e entender se o que você desenhou está de acordo com a capacidade que você tem de executar. E se ainda não está, você vai entender o que é que precisa ser feito para que você se enquadre nessa mulher que você desenhou em cada área específica. E aí, acredite, começa a chave da sua transformação. Terceiro passo, o que você aprende hoje determina aonde você vai estar amanhã. E aí, nesse terceiro tópico, eu quero falar sobre um assunto muito importante, sobre você desconvidar pessoas que estavam no seu 2024, mas que não vão contribuir positivamente para que o seu 2025 seja um 2025 de fato de conquista. Existem pessoas na nossa vida que nós temos apego sentimental por elas, emocional, mas essas pessoas nós não podemos ouvir. Por quê? Porque nós somos impactadas diretamente pelas pessoas que nós ouvimos e as nossas decisões, infelizmente, passam a ser frutos disso. Existem pessoas que você está ouvindo dela. Tenha calma, vai devagar. Isso não é para você. Não é o momento agora, quando na verdade, dentro de você, a confirmação de avançar, de prosseguir e de prosperar já foi decretada. Escute, essa pessoa, ela pode carregar crenças que limitam a sua visão. Ela pode ser uma pessoa muito boa em uma área, mas não, a pessoa que você vai se aconselhar para gerar segurança e dessa segurança você avançar. O que eu quero te ensinar é você ter decisões que gerem prosperidade. E não pense que são decisões fáceis, até porque a cada nível que você cresce, as decisões elas vão ficando mais difíceis. Mas é importante
você entender que seu 2025 precisa ser um 2025 de crescimento e de prosperidade e que a única maneira de você acessar esse lugar é de fato decidindo bem, decidindo certo e decidindo para gerar prosperidade. Se você gostou desse conteúdo e se eu pude contribuir positivamente para a sua jornada, eu quero te pedir para você comentar aqui se fez sentido para você, você compartilhar esse link com outras mulheres, se inscrever no meu canal e deixar o like. Eu tenho certeza que você vai entender que tudo o que você precisa para romper e virar a chave já está dentro de você. Bora desbravar!